Perdi hoje uma chance de esperar e ver o sol se pôr, mas agora, nesse instante, eu desejo que venha amanhã. Certamente vai ser bem melhor. A incerteza do futuro deixa o mundo sem um parecer, como um pulo no escuro. Então oro pedindo uma luz. Certamente vai ser bem melhor. Faz-me ver o amanhã. Quero ver o amanhã. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar Não crer no Senhor não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã. Quase morto no Calvário, Cristo sofre a sentença do mal, mas em mente a esperança e a certeza de ressuscitar. Depois disso tudo foi melhor. Na história desse mundo foram poucos os homens fiéis, corajosos, enxergaram mesmo na escuridão uma luz e pensaram vai ser bem melhor. Faz-me ver o amanhã. Quero ver o amanhã. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã.
Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Você que nos assiste nesse momento na sua casa, pode ser sábado de manhã ou qualquer outro dia, quero que você saiba que você é muito importante para cada um de nós. Essa mensagem foi preparada, gravada, para que o seu dia fosse melhor e não só para que você se sentisse melhor, mas para que a sua vida fosse aproximada de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que é a razão pela qual estamos aqui abrindo a palavra, juntos como irmãos, para nos aproximarmos do céu, que é o nosso desejo, que é o nosso sonho maior. Então eu agradeço a sua presença aqui, a sua audiência. A Igreja do Riacho Grande te recebe com muito carinho. Se você quiser fazer parte dessa igreja, entre em contato conosco. Aqui na nossa página do YouTube tem todas as informações para que você seja um membro de nossa igreja. Se você quiser nos apoiar de alguma outra forma, você também pode se manifestar e vamos acolher você com carinho. Mas se você quiser ser aquela pessoa que assiste e nunca interage, você também é bem-vindo. Você é desconhecido para nós, mas para Deus você não é desconhecido. Queremos sim que você esteja aí, mesmo sem a gente saber quem você é. Você é importante para nós. Por isso eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e convidarmos a presença de Deus nesse lugar. Grandioso Deus, não sei se na sala ou no quarto, não sei se no carro ou andando no campo, alguém hoje ouve essa mensagem e o meu desejo é que o Teu Santo Espírito conduza essa mensagem até o coração dessas pessoas. E que junto com essa mensagem a presença dos Teus santos anjos seja percebida nesses lares, Senhor. E que a Tua mão poderosa toque esses corações, tirando desse coração toda a mágoa, toda a tristeza e toda a dor dos machucados da vida. Peço, Senhor, que antes de ouvirem essa mensagem, que o seu coração seja refletido no coração dessas pessoas e que o Senhor limpe os corações de todo sentimento que venha atrapalhar a compreensão dessa palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa necessidade e em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre sede. Não sei se você já sentiu muita sede, mas eu já senti muita sede. Eu tive a oportunidade de viver em uma região desértica, vivi na Jordânia, mais especificamente na cidade Amman, a capital da Jordânia. E lá era tão seco, que até as frutas que a gente comia era seca. A gente comia um pêssego assim, parecia que estava comendo uma esponja, que não tinha água nenhuma, não tinha suco nenhum naquela esponja. Você comia qualquer fruta, ia pegar uma laranja, tudo que nascia naquela região era tudo muito seco. Até que um dia um amigo nosso que morava em Israel, eu morava uns 40 minutos da fronteira com Israel, fronteira que se dava ali no Rio Jordão. Esse colega veio de Israel, veio até a Jordânia, nos visitar, passar um fim de semana, e ele trouxe algumas frutas. E eu tive a oportunidade de comer uma fruta ali cultivada em Israel. Na hora que eu coloquei aquele pêssego na minha boca e mordi, eu senti o líquido assim, daquele pêssego, eu falei, gente do céu, não é possível que 40 quilômetros daqui tem uma fruta desse tipo e do meu lado aqui não tem suco, não tem vida a comida. É assim, o deserto é assim. O deserto, ele não te dá vida. O deserto é uma coisa terrível. O deserto não tem material orgânico no deserto. Não tem nem palha, porque não tinha planta, não vai ter palha. O deserto é terrível. Só que não é só no deserto que a sede ela é preponderante. Mesmo em lugares onde tem vegetação, a água daquele lugar não é boa. Em um vilarejo na Índia, lá em Andhra Pradesh, onde eu trabalhei,
Lá tinha muitos poços de água, mas todos os poços tinham água saloba, água salgada. Então, quando as pessoas bebiam daquela água, elas ficavam com mais sede do que antes. Bebiam uma água que não resolvia o problema delas. E eu, como missionário, chegando naquele lugar, pensei, eu vou ali comprar umas cadeiras para a escola das crianças, porque elas sentavam no chão, né? Eu falei, gente, as crianças não podem sentar no chão, eu vou comprar umas cadeiras e tal. Mas a professora falou, não, mas aqui a gente senta no chão mesmo. Aqui é sentado no chão que a gente ensina eles, né? Mas eu queria dar alguma coisa para eles que resolvia na minha cabeça o problema deles. Quando, na verdade, o que eles precisavam era de água. Eles precisavam de cadeira, precisavam de água. Até então que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. E a única coisa que veio na minha cabeça é comprar um filtro que tirava o sal daquela água e tornava ela um pouco mais tragável. Então colocamos um filtro naquele poço, um filtro dessalinizador, e aquele dinheiro que era para as cadeiras se tornou o dinheiro do filtro. E deu muito mais resultado. Porque que adianta a pessoa aprender a ler se ela vai morrer desidratada? Não faz sentido, né? Então não é só a falta da água que é o problema. O problema também é a água não potável, a água que não satisfaz, a água que não resolve o nosso problema. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a imagem que a gente vê nas Escrituras Sagradas, ela é emblemática, né, do Gênesis, do Adão e da Eva na beira de um rio. Quero que você acompanhe a leitura comigo em Gênesis capítulo 2, verso 5, que diz assim: Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor, Deus, não fizera chover na terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou então, na sua versão, vai dizer que brotava a água da terra, que ali havia provisão de água naquele local. O Gênesis diz para a gente que antes de haver uma planta, Deus já tinha dado provisão de água. Então, o texto vai continuar dizendo que no jardim que Deus plantou para Adão e Eva, ali brotava água, e essa água viravam 3 rios ali, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. E na beira daquele rio, o jardim crescia, e ali estava Adão e Eva, do lado de um rio. Um rio que era provisão de vida, provisão de saciedade, da sede humana, dessa necessidade fisiológica. Mas é interessante que a sede de Adão e Eva não acabou. Eles não se satisfizeram com o rio da vida e continuaram tendo sede de poder, sede de controle. Sabe o que eles fizeram? Comeram uma fruta, você sabe, para matar a sede deles. Mas depois que eles comeram a fruta, a sede aumentou. Essa fruta era como se fosse água salgada, que aumenta a desidratação, a vontade de beber mais sede, e essa vontade ficou cada vez maior. E o ser humano começou a buscar cada vez mais, e você sabe o que aconteceu, o ser humano foi de mal a pior. Então essa primeira imagem que nós temos no Gênesis, ali na Bíblia, de um homem e de uma mulher à beira de um rio, de um lugar, uma fonte de água. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia conta pra gente a história de Jacó. Vocês lembram lá de Gênesis 29? Nós lemos assim em Gênesis 29. Olha que interessante esse paralelo bíblico, muito parecido com Adão e Eva, na beira de uma água. Em Gênesis 29, ali no verso 10, a gente vai ler a história de Jacó e de Raquel. A gente lê assim: Tendo visto Jacó e Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as suas ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Aqui nós vemos também, mais uma vez, um homem e uma mulher na beira de uma fonte de água. Essa imagem bíblica, ela não é desproposital, ela é intencional. Olha as ligações que nós vemos aqui nesse texto. Se você olhar para Eva, e Adão estavam ali na beira de um rio que dava vida, matava a sede deles. Mas Eva, por ter sede de muito mais do que lhe era dado, ao invés de pedir para quem podia dar mais, ela enganou para ter mais. Existia engano ali envolvido na relação de
de Eva, a serpente, e de Adão. Eva é enganada, e depois de ser enganada, ela conduz o esposo também a participar do próprio pecado. Na história de Jacó, o engano também faz parte. Ele vai enganar o irmão dele, e observe, engana o irmão dele para conseguir algo mais, algo além do que lhe era dado. Ele tinha a posição dele de filho, mas ele queria algo mais, ele queria a primogenitura, muito parecido com Eva, que queria algo além do que era dela. Ela já era filha de Deus, mas ela queria ser mais e por isso pecou. Nessa imagem agora bíblica, onde Jacó está com Raquel à beira de um poço, de uma fonte de água, nós encontramos um paralelo com Adão e Eva. Só que o paralelo não termina por aqui. Se você olhar para o livro de João capítulo 4, você vai encontrar um terceiro paralelo a esse texto, que é a história, você conhece, de Jesus à beira do poço, com a mulher samaritana. E o texto diz assim: havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, Jesus, né? E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Lembre-se, Adão e Eva na beira do rio. Depois, Jacó e Raquel na beira do poço. E depois, Jesus e a mulher samaritana na beira do poço. Muitas coisas em comum. A mulher samaritana também vivia em engano, vivia querendo aquilo que não era dela. O esposo, mais um esposo, uma vida desregrada, vivendo além do que lhe era concedido. E então Jesus, naquele momento, oferece para a mulher a oportunidade de beber uma água que ia saciar ela para sempre. Essa sede humana de querer sempre mais, ela é simples de se entender. Ela nasceu lá no Éden, quando a gente deu vazão para essa água saloba, para essa água que nos desidrata, aquilo que vem, que não é de Deus, o dinheiro que não é de Deus, a mulher que não é de Deus, o esposo que não veio de Deus, o emprego que Deus não sonhou para a gente, o lucro que Deus não planejou para a gente, mas a gente foi lá forçadamente e pegou para a gente. Aquela relação que não era para a gente, mas a gente forçadamente vai lá e pega para quê? Para saciar a nossa sede, para matar essa nossa sede de ser, essa sede que não tem fim e que não acaba. Aquela história, né? Ah, pastor, mas eu tenho muita sede, eu tenho muita vontade. A sua vontade, ela é essa sede do Éden, que nunca vai acabar porque você está tomando água salgada. Essa sede de querer mais nunca vai acabar. Mais uma faculdade não resolve, mais dinheiro não resolve, mais um carro não resolve, mais uma experiência não vai resolver, não vai acabar essa sua sede. A única forma de acabar com essa sede é beber da água da vida que só Jesus Cristo pode oferecer. Mas aí a gente enfrenta um problema histórico, né? É o problema da nossa era. A nossa era não quer saber da água que você tem para oferecer para ele. Porque você acha, às vezes, também, que a água que você tem para oferecer para ele é a sua religião, é a sua confissão religiosa. Mas a água que ele precisa beber para ser saciado, ela é muito maior do que isso. E a gente não entende. A mentalidade que a gente chama de pós-moderna, para a gente entender a mentalidade pós-moderna, a gente tem que entender o que diferencia a pós-modernidade das outras coisas. Então a gente tem que ter referência. Então a pós-modernidade é o que veio depois da modernidade e depois da pré-modernidade. O que era a pré-modernidade? A pré-modernidade era um período onde Deus era o centro da sociedade. Não exatamente o centro de tudo, mas era o centro da sociedade porque era uma sociedade regida pela religião, pela igreja. E nessa sociedade, a religião tinha o imaginário de Deus e o Estado dava a espada para oprimir as pessoas. Então, se a igreja falasse que a terra era plana e você falasse que a terra era redonda, você é para a fogueira. Se você falasse que a terra gira em torno do sol e não o sol gira em torno da terra, você também ia para a fogueira, porque quem é você para discordar da igreja? O Estado dava a espada para a igreja. Esse é o período pré-moderno. Acontece que essas pessoas que desafiavam a igreja, o Galileu, o Copérnico, esses indivíduos criaram essa ideia de
de racionalidade, de razão, né? Então, um método científico é criado onde, para se provar uma coisa, aquilo tem que ser experimentado. Então, através das experiências, eles começam a concluir que em muitas coisas a igreja estava errada. E a igreja realmente estava errada, porque a igreja queria concluir coisas muito além da teologia. Queria falar de coisas da ciência que a igreja não tinha condições de falar. E então essas pessoas começam a questionar a igreja, provando coisas. Por sua vez, a igreja também entra nessa mesma loucura, querendo provar para o outro que ela tem razão, usando o mesmo método científico, querendo provar Deus cientificamente, querendo provar através da arqueologia, da paleontologia e de todas as outras ciências de que existem evidências que os relatos bíblicos são verdadeiros. Eu encontrei a moeda do Abraão, eu encontrei o espinho da coroa de Jesus, eu encontrei o toco de não sei da onde, e essa vontade de querer provar que Deus existe cientificamente, através da razão, através da lógica. Daí, por exemplo, vem essa nosso hábito de querer doutrinar as pessoas pela razão. Nossa, eu vou doutrinar ela, vou ensinar aqui a verdade para ela. Então vamos lá, estudo bíblico, a Bíblia, tal. O sábado, isso é muito bom, tá? Só que isso não é suficiente. Saber a verdade não é suficiente. Decodificar a verdade racionalmente não é suficiente. Só que o pessoal da Idade Moderna não sabia disso. Não sabia, eles acreditavam, através do positivismo, né? Ali de Rousseau, que através do conhecimento a gente faria um novo mundo, e o mundo seria muito melhor, só que deu errado. Você sabe que deu errado. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler aparece através do racionalismo, limpeza étnica, genocídio. É isso que a Idade Moderna, que a racionalidade humana trouxe pra gente. Aí sabe o que acontece? Aí a gente fala, poxa, não deu certo, né? A racionalidade não deu certo para matar a sede humana, não deu. Então a gente se frustra com o período moderno e fala assim, agora nós somos pós-modernos, porque a gente não conseguiu conhecer a verdade através da razão. Não dá para conhecer a verdade racionalmente. E isso é uma verdade. Racionalmente você não conhece a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Não somos nós que nos apropriamos da verdade, mas é a verdade que se apropria de nós. A verdade é maior do que você. A verdade é maior do que o meu intelecto e do que o seu e de todos os nossos intelectos juntos. A verdade é Jesus Cristo. Por isso que não adianta você dar estudo bíblico para a pessoa, enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa, se ela não criar amor por Jesus. Se a pessoa criar o amor por Jesus, todas as questões racionais, elas vão ser aceitas, elas vão ser quebradas, elas vão ser decodificadas e muitas vezes, quando não entendidas, vão ser relevadas por amor à verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade é Jesus. Por isso que ao lidar com a mentalidade pós-moderna, que ainda tem sede, desde a pré-modernidade, a gente tem sede. Antigamente colocavam culpa na igreja que forçava. Aí depois foram para a ciência e para a razão. A ciência e a razão não resolveram. Deu guerra, deu divisão, deu genocídio. E agora colocamos a verdade em suspensão. Ninguém sabe o que é verdade. E na verdade, a verdade pode ser o que cada um decide. Então nós criamos uma sociedade de mini-papas. Todo mundo é papa, todo mundo decreta o que é verdade para cada um. O que é um problema? Por que isso é um problema? Porque sim, existe uma verdade absoluta. E hoje, na tentativa de agradarmos o discurso público, a tentativa até muito bem intencionada, missiológica, de alcançar pessoas e de atraí-las a Jesus Cristo, nós estamos descreditando a palavra de Deus. Estamos flexionando a tal ponto de que ela já não tenha mais valor. É claro que você tem que fazer flexão, porque senão você não vai conseguir matar a sede da pessoa. A pessoa está sedenta de Cristo, mas não sabe que é de Cristo que ela está sedenta. Só que você chega e levanta, olha, se converta agora, porque senão você vai para o inferno. Esse tipo de abordagem, isso vai repelir a pessoa. É claro que eu usei um exemplo aqui caricato,
Mas existem muitas outras formas mais sutis, mas tão ridículas quanto de apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Por isso sim temos que flexionar, por isso sim temos que contextualizar. Entretanto, contextualizar não é banalizar. Contextualizar não é descreditar. Observe, se a gente vai contextualizar o culto da nossa igreja. Na minha igreja agora nós não cantamos mais as músicas do século XVII, nós estamos cantando músicas de cristãos que fizeram essa composição aqui agora. A gente prefere violão do que um órgão, e a gente prefere ali a bateria do que o violino. Tá? Ok isso, eu não tenho um problema com isso. Tá? Mas agora a gente vai falar com um indivíduo que tem uma orientação sexual diferente da minha, eu não chego falando de orientação sexual, eu vou falar de outra coisa. Legal isso, agora entenda bem. Quando a gente fala de liturgia, tá? A gente fala de liturgia, contextualização através da liturgia, a gente tem que entender que a orientação bíblica para contextualização é do ser humano. Jesus falou assim, Paulo fala pra gente, olha, eu me fiz de gentil para o gentil. Ele não fala, eu tornei o meu culto de judeu ou do culto do Paulo para o gentil. Ele não fala isso. Ele fala de contextualização humana, ele não fala de contextualização litúrgica. Contextualização litúrgica é uma ideia humana, uma ideia de mercado, mercadológica para atrair pessoas e não exatamente convertê-las. Muita gente acredita que só trânsito religioso é conversão. Eu discordo disso. Não concordo. Observe, por exemplo, como o Brasil foi evangelizado. O Brasil não foi evangelizado, o Brasil foi colonizado. O cristianismo foi colocado a goela abaixo das pessoas, na violência, no estupro, como os colonizadores fizeram com o Brasil. A evangelização do Brasil é muito posterior à colonização. Então não é a qualquer custo que você coloca Cristo para as pessoas. É errado contextualizar o culto? Não, não é errado. Tudo bem. Mas desde que as pessoas tenham sido contextualizadas primeiro. Elas precisam estar dispostas a ouvir o outro, a dialogar com o outro, com o diferente. Esse é o primeiro mandamento missiológico bíblico. O problema é que, com esse argumento de alcançar, de fazer missão, nós estamos tornando o evangelho algo mais próprio, algo mais meu. Né? Então, se eu gosto, tá tudo bem. Olha, para você gosta, então tá tudo bem. Não, olha, não tá tudo bem. Eu te acolho, eu te amo, te recebo, mas isso aqui é pecado. Se você perguntar para mim, olha, isso aqui é pecado. Tá? Eu te recebo na minha igreja do jeito que você é, mas eu quero continuar com calças. Pode ser? Tudo bem? Eu quero continuar com calça. Eu te recebo na minha igreja, eu te acolho na minha casa, te acolho na minha vida, mas eu pretendo continuar casado com a minha esposa. Eu não tenho que divorciar, né? Tenho que divorciar para te evangelizar? Não tenho. Então existe uma forçação de barra para que a gente renuncie os princípios bíblicos com o discurso de matarmos a sede da humanidade se fizermos isso. Isso não é verdade, porque isso não é correto, porque se a gente renuncia ao princípio bíblico, a gente, na verdade, está dando uma água salgada para as pessoas. Uma água que aparentemente mata a sede, porque ela está gelada, bate na boca, mas ela desidrata o nosso ser. Porque não tem como você se importar com Deus e não se importar com o que Ele pensa. Não tem como você olhar para Deus e desconsiderar as opiniões dele sobre a vida, sobre comportamento. Você tem que considerar. Por isso que no cenário bíblico, Adão e Eva do lado da água, Jacó e Raquel do lado da água, depois Jesus e a samaritana do lado da água, revela esse quadro humano de sede crônica e que só pode encontrar saciedade na água da vida que é Jesus Cristo. Você não vai encontrar no relativismo contemporâneo. Você não vai encontrar nas justificações que você cria mental para fazer o que você bem entender. Não é assim que você mata a sua sede. Você mata a sua sede com submissão. Você mata a sua sede se ajoelhando na beira do rio. Você mata a sua sede aceitando para que lado do rio corre.
colocando sua mão para beber água desse rio, mas de acordo com a corrente dele, na velocidade dele, na proporção que ele te dá. Não do jeito que você quer. Não é do jeito que a gente quer. Sim, tem que ter renúncia. E tem que beber uma água específica. Não são todas as águas. Você precisa entender que aquilo que está escrito na Bíblia é suficiente para você, por mais que não pareça. Por mais que não pareça. Quando eu olho para Jesus Cristo na beira daquele poço, falando com aquela mulher, falou: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim e eu te daria uma água da qual, se você beber, você nunca mais ia voltar a ter sede, porque a minha água satisfaz. O que eu tenho para te dar é melhor do que aquilo que você tem buscado, Jacó. Você queria primogenitura, mas eu tenho algo muito melhor para te dar. Eva, você queria saber de todas as coisas, você queria ter uma posição de decidir o que era bom, o que era errado, né? É isso que você queria. Mas Eva, vou te falar, eu poderia ter te dado muito mais, eu poderia te dar mais. Do jeito que eu criei esse Éden, podia ter criado 3 Éden, eu podia ter criado uma filial. Eu podia ter criado uma outra árvore da vida, outro tipo de água, porque eu faço qualquer coisa, mas não, você quer beber de outro lugar. A sede humana não tem fim. Aqui eu deixo um apelo a você. Se você não estancar esse sangramento, se você não controlar essa sede, ela vai te destruir. Porque sim, uma coisa leva a outra. Antigamente, até pouco tempo atrás, as pessoas casavam sem nunca ter se beijado. Lembra dessa época? As pessoas casavam e foram dar um primeiro beijo depois de casar. A humanidade sempre foi assim. Mas começa a falar, gente, por favor, né? Só uma bitoquinha, um beijinho ali atrás da igreja. E a gente começa a banalizar isso. Essas crianças sabem como que é, né? As crianças aí, elas, não tem jeito, 12 anos, com certeza já beijou na boca. Não pode. Não pode concordar com essa conversa. Não pode tolerar isso, porque o beijo leva às outras coisas. Houve a liberação, né? Vamos começar a beijar na boca. Depois do beijo na boca veio o quê? Começou a haver libertação sexual. As pessoas começaram a se tocar com mais liberdade, a ver o sexo fora do contexto do casamento. E por haver sexo fora do contexto do casamento aceito socialmente, as pessoas falaram, por que não divorciar? Pô, nunca ninguém divorciou, divórcio não podia, né? Era coisa ruim e tal. Normal divorciar. Então, as pessoas começam a divorciar. Se divorciar cada vez mais. Por quê? Porque agora eu tenho o que eu tinha no casamento tranquilamente fora e de forma legal, sem constrangimento, sem problema social. E aí, então, mais um passo é dado no caminho da destruição da sociedade. Mas, pastor, que absurdo. Então quer dizer que o divórcio é um caminho da destruição? É claro que é. Porque o divórcio é uma tolerância bíblica, nunca uma projeção, uma aceitação, uma proposta. É uma tolerância em casos extremos, mesmo assim não sendo tido como recomendação. Aí depois disso, já que eu tenho possibilidades de intimidade com várias pessoas, por que não então com o mesmo sexo? E daí vai as loucuras de hoje, a gente chegar no ponto de países europeus terem vertentes políticas apoiando pedofilia e zoofilia. Não tem fim. Essa sede não tem fim. Só Jesus Cristo pode saciar ela. É só Jesus que vai estancar esse sangramento que você tem. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é alguns países europeus, eu sei de algumas pessoas que revelam, eu sei qual é a minha sede maior, mas só você sabe a sua. E a pergunta que eu tenho para você é aonde você está procurando saciar essa sede? De que fonte você tem bebido? Uma coisa leva a outra. Essa sede pequena de hoje, que você está cedendo, ela vai destruir você, ela vai desidratar você. Essas pequenas goladinhas de água salgada que você tem bebido, que você tem tolerado, que você acha que não é tão problemático assim, elas vão acabar com você por dentro. E quando você olhar, quando você perceber, já foi. Você já está tão tomado que não tem mais nem energias para procurar outra fonte. E se Deus tiver misericórdia de você, Ele terá. Mas se a vontade dele é te alcançar, talvez Ele consiga
derramar uma chuva sobre você, lá onde você está, já entregue no poço de água salgada, no poço que não te satisfaz. Minha oração por você nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo, é que Deus derrame a chuva dele sobre você, para que você consiga abrir a sua boca e conseguir se hidratar um pouquinho da água da vida que ele tem para te dar, de forma que você ganhe um pouco de força, ganhe um pouco de vida e consiga caminhar de volta para o lugar onde você encontra a água da vida. Beba a água de Deus, não beba a água do mundo. Que Jesus Cristo mate a sua sede e que você mate a sua vontade de beber água salgada. Ore comigo. Bondoso Deus, te agradecemos porque o Senhor é aquele que sacia as nossas vontades. Pedimos, Senhor, que assim como aquela mulher samaritana se encontrou contigo, que hoje, nesse momento, nós possamos ter a oportunidade de ouvir a sua voz, nos pedindo e nos oferecendo água. Queremos, Senhor, beber da tua água, queremos beber de ti, queremos beber da água que sai do seu corpo, assim como o Senhor foi transpassado na cruz e do seu corpo não saiu só sangue, saiu também água. Assim como o Senhor se faz como aquela rocha que dela sai água e nos sacia a sede, queremos beber de ti, Senhor. Queremos nos satisfazer com a tua palavra, com a tua vontade, e que o que o mundo nos oferece seja colocado de lado, Senhor, e que possamos ter a certeza de que nunca mais ficaremos desidratados nesse mundo. E se estivermos desidratados, Senhor, que o Senhor mande a chuva sobre nós como uma neblina, como um orvalho que cai sobre nós, e nos dê pelo menos um pouquinho de vida, para termos forças para voltarmos para o teu rio de vida, para o teu poço, para a sua água viva. Nos abençoe com a tua água viva, em nome de Jesus. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, a quem me ensina